Bom dia, povo lindo! Seja bem-vindo! 5 de outubro e nós estamos aqui para mais um devocional diário, um devocional com oração, com leitura da palavra bíblica e com uma aplicação dessa palavra para a sua vida. Nós nos encontramos todas as manhãs, 7h30 da manhã, e eu espero você aqui todos os dias. Hoje o tema do nosso devocional é Sem Desculpas. E a passagem bíblica que nós vamos ler está em Romanos 10. Bom dia, seja bem-vindo. Herman é seu nome, isso? Bom dia, Darcy, seja bem-vindo. Para quem quiser abrir a palavra, nós vamos falar hoje de Romanos 10. Então, entrando no tema de hoje, o título é Sem Desculpas. As pessoas têm muitas razões para rejeitar o Evangelho. Uma delas é o fato de os cristãos terem ou não feito algo. Esses críticos dizem: conheço um cristão que me tratou muito mal. Ou então, quando fui à igreja, ninguém falou comigo. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que têm traumas, de relacionamentos dentro da igreja e por isso param de frequentar a igreja, por causa do sistema religioso ou por causa de pessoas que não representaram bem o exemplo de Cristo e aí acabam afastando os membros do próprio Deus. Bom dia, Marlene, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. A verdade contida nos evangelhos não depende da maneira como os outros vivem a sua fé. De fato, os cristãos não são perfeitos e muitos até podem ser maus exemplos, mas culpar os outros não isenta uma pessoa da sua responsabilidade com Deus. Bom dia, Écio, seja bem-vindo. Quer dizer, o tempo que você vai ter com Deus, a sua qualidade de intimidade com Deus, o seu relacionamento, a sua convivência, usar os princípios e a palavra de Deus na sua vida, não podem ter como desculpa os erros que os homens cometem com você dentro ou fora da igreja, ou até mesmo em nome de Deus. Bom dia, Sônia, seja bem-vinda, minha amiga. Lembra do tempo da Inquisição, gente? A Inquisição foi um tempo onde pessoas eram mortas em nome de Deus. E, na verdade, Deus não mandou matar aquela galera toda. O que aconteceu foi que a igreja se fez a lei, se fez poder sobre os homens e começou a fazer o que ele bem entendia. E hoje nós vivemos exatamente o mesmo tempo. Só que como não se mata as pessoas fisicamente, as igrejas estão matando as pessoas emocionalmente. Como? Escravizando na religião, implantando medos e implantando no sistema regras, conceitos que são sociais, que só estão dentro daquele próprio sistema da igreja, seja de uma placa ou de uma comunidade, não fazem parte da palavra de Deus e usam aquilo como uma lei, dizendo que é uma ordem de Deus. Mas a verdade do Evangelho não depende
de como os outros vivem a sua fé. Independe do que fizeram com você ou independe do que você acha. Independe até mesmo de interpretação bíblica. Você já ouviu falar que cada um interpreta a Bíblia como quer? Isso é uma grande mentira, porque a Bíblia é a verdade. Ela é imutável e ela não é adaptável a cada um. Existem, por exemplo, hoje, igrejas gays que usam a Bíblia, que usam o Evangelho. Mas a própria palavra condena o homossexualismo. Então as pessoas estão deturpando a verdade em prol de si mesmas, seja por legalismo, por religiosidade, por interesses próprios de uma forma em geral. Isso não muda o Evangelho. Ele não deixa de ser verdade, porque as pessoas estão usando ele de uma maneira errada. A salvação é uma obra exclusiva de Jesus. A carta aos Romanos 10 diz no versículo 9: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Tu serás salvo. Essa é o que a gente chama de oração de confissão. Bom dia, Keila. Dentro das igrejas evangélicas, as pessoas apelidam, né? Essa é uma oração apelidada de confissão. Dizem que é uma oração de quando você aceita Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. É um modelo de oração. Da mesma forma que o Pai Nosso também é um modelo que pode ser usado, mas não necessariamente é uma regra. Algumas pessoas podem usar os cristãos como desculpa para rejeitar o Evangelho, mas certamente não poderão culpar Jesus, pois ele não tem pecado e ele é perfeito em tudo. Pilatos disse sobre ele: Nada verifiquei contra ele dos crimes que os acusaram. Isso está em Lucas 23, no versículo 14, que é o julgamento de Cristo, quando ele é condenado até a cruz. E Jesus fez o que ninguém poderia ter feito. Sofreu a morte na cruz para dar salvação a todos os que creem nele. Esse fato torna difícil que alguém diga: não vou me tornar Jesus porque eu não gosto daquilo que ele fez. Veja que ironia. Independente do que as pessoas tenham feito com você, em nome de Deus, o que Jesus fez é imutável. E você não está aceitando uma religião ou uma pessoa. A ideia é que você aceite o sacrifício de Cristo por você. Que você aceite que ele seja seu Salvador para a vida eterna. Não existe alguém que diga: não vou virar cristão por causa do que Jesus fez. Não gosto que Jesus morreu por mim. Entende? Não existe, não tem como. Não se desvie olhando para as falhas dos outros, para as falhas dos homens, para a falha do evangélico, do cristão, do católico, do crente, do pastor, do padre. Não se desvie da verdade do evangelho por causa da falha humana. Olhe para Jesus. Somente ele é o caminho para o céu. Ele fala na palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Você já reconheceu o valor do sacrifício de Jesus por você? Já reconheceu? Fala para mim aqui.
Quero ver você comentando. Muitas vezes a gente costuma dizer que reconheceu o sacrifício de Cristo, que aceitou Jesus, mas na verdade a gente não segue aquilo que ele fala, não segue o Evangelho. Às vezes a gente não quer perdoar uma pessoa. E aí pare para pensar. Se você não perdoa alguém, quer dizer que você se coloca acima de Cristo. Porque se ele, que não tinha pecado, para te perdoar, se entregou na cruz, quem é você para não perdoar o seu irmão? Pesado, né? Outra coisa que eu costumo dizer para as meninas, quando a gente trabalha sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, a gente sempre está falando de identidade. E todo mundo tem alguma coisa em si mesmo que não gosta. Ou por dentro, ou no seu estereótipo físico. Para a mulher é um pouco mais fácil identificar isso, né? Eu não gosto do meu cabelo. Eu não gosto do meu nariz. Eu não gosto do meu queixo, dos meus olhos. Agora pense. Deus, que não erra, que é perfeito em todas as coisas, inclusive no que ele faz. Deus fez você, a sua imagem e semelhança, parecido com ele e como ele. E você, que é como a areia do mar ou o pó da terra, acha que tem defeito. Você acha que Deus constrói algum projeto que tenha defeito? Deus não constrói projeto para dar errado. Deus não vai permitir que a sua vida dê errado, que você seja um engano. Deus não errou quando fez você. E Ele também não te acha feio, Ele não te acha inadequado. Ele te fez assim. Isso quer dizer que Ele te ama assim e que Ele te acha perfeito, da forma como você é. Quem é você para ter um julgamento acima do julgamento de Deus? Do próprio Deus que te fez. Você vê como a gente não para pensar? Não existe desculpa para dizer não a Jesus Cristo, para dizer não ao Evangelho. Não existe desculpa quando você conhece o verdadeiro Deus, o verdadeiro amor de Cristo. Não existe desculpa que sobreviva. Nossa leitura hoje está em Romanos 10, a partir do versículo 1. Eu vou ler para vocês. Bom dia, Eli! Seja bem-vinda! Acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui. Nós nos encontramos todas as manhãs às 7h30 para fazer um devocional, uma leitura da palavra bíblica e uma oração. Espero você de novo, tá bom, minha amiga? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Sabem que Deus existe, do seu poder, quem Deus é, mas não entendem a profundidade do amor de Deus. Não aceitaram a Cristo, né? Porquanto não conheço a justiça de Deus, e não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Se fazem juízes da própria vida,
O seu próprio umbigo é o seu Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que ele quer dizer com esse versículo? Porque o fim da lei é Cristo. Lembra que a gente comentou essa semana que o Velho Testamento é a época da lei e o Novo Testamento é a época da graça. A partir do momento que Jesus veio, ele trouxe a graça sobre todos nós. Por quê? Antigamente, as pessoas viviam na época da lei. E aí, não somente as leis de Moisés eram as leis que o povo deveriam seguir, mas existem 633 leis na Bíblia que as pessoas deveriam seguir. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. E era humanamente impossível você seguir todas as leis que Deus estabeleceu e deu para o seu povo. E aí a palavra fala que, sendo condenado em um único item, você estaria condenado, você não era cumpridor da lei. É como, por exemplo, se você tem um copo d'água. Um copo pode estar cheio de água, mas se você coloca uma gota de água de esgoto nele, você não vai querer beber, porque você sabe que essa água não está limpa. Então, da mesma forma, era o peso da lei. Bom dia, Tainá, seja bem-vinda. Por isso, o fim da lei é Cristo. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Gente, vocês que estão chegando por último, a gente começa sempre às 7h30 e termina antes das 8, todos os dias, para fazer o nosso devocional. Eu espero vocês, tá bom? Bom dia, Vanessa. Então, o fim da lei é Cristo. O fim daquele peso que existia na antiga lei do Velho Testamento, em que nenhuma pessoa seria salva porque todos seriam condenados, porque era impossível cumprir toda a lei, termina quando Jesus Cristo vem e traz a graça abundante, que é a justiça para todo aquele que crê. Então, ao invés da pessoa ser condenada à morte, a apedrejamento, a prisão, como era no Velho Testamento, agora Jesus se torna a justiça. Jesus se torna o perdão dos seus pecados. Por isso que eu digo que o Novo Testamento, o Evangelho da Graça, é um tempo de inclusão. É onde nós podemos ver a verdade de que Deus é amor e não de que Deus é justiça. Bom dia, Renata, bom dia, Getúlio, sejam bem-vindos. No Velho Testamento, Deus era juiz e justiça. Ele mandava condenar e matar. No Novo Testamento, ele representa o próprio amor. Ele inclui as pessoas no Evangelho de Cristo. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas, mas também morrerá quando não cumpre. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga no teu coração, quem poderá subir ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer Cristo dentre os mortos. Ninguém poderia fazer isso. Mas o que se vai dizer sobre isso? A palavra está junto de você, na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Oi, bom dia, Matias, seja bem-vindo. Bom dia, Renata. Então a salvação agora não depende mais das suas obras, depende da sua fé, de você confessar com a sua boca, de você crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque na hora que você confessa isso, você passa a crer não no Antigo Testamento e na lei, que era a justiça, mas você consegue entender que agora a lei é Cristo e que você vive na época da graça. Então não é simplesmente uma fala para você virar um membro de igreja. É muito além do que isso, é muito mais profundo. Esse aceitar Jesus, que a igreja banalizou, significa implantar o evangelho dentro de você, na sua mente, no seu coração, e ele passar a ser a sua justificação, ao invés da sua justiça que te condenava, mas a justificação que te perdoa e te salva. Profundo isso, né? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 12. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um é Senhor de todos. A única pessoa, um mesmo, é Senhor de judeus e de gregos, porque agora não é a lei que determina isso. Não é o seu nascimento, se você é judeu ou não, que determina se você vai ser salvo. Não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, e ele é rico para com todos aqueles que o invocam, todos aqueles que acreditam nele. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crer no Senhor Jesus e confessar é salvo. Recebe Ele como Senhor da sua vida, vai receber os dons do Espírito Santo, vai receber revelação, vai receber batismo de fogo, vai ter entendimento na hora que lê a palavra. É outra vida. É realmente nascer de novo. É o verdadeiro significado de que eis que tudo se fez novo. Mudar a sua alma estudando a palavra e o seu espírito sendo religado com Deus. Muito além da lei dos homens. O que nós precisamos fazer é abrir a nossa mente, a nossa visão, abrir o nosso coração para um Deus que representa o amor e não que representa julgamento, como hoje as igrejas têm pregado e excluído as pessoas que não se enquadram no sistema. Então a devocional de hoje é essa. Sem desculpas. A forma como te tratam não é uma desculpa para que você não receba Cristo na sua vida como seu Senhor, Salvador, Justificador, para que você receba ao mesmo tempo Deus como seu Pai, para que você passe a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, de todas as bênçãos
e da justificação. Muito mais profundo do que se fala por aí, não é mesmo? Bom dia, Geni, seja bem-vinda. Então, gente, vou orar. Matias comentou aqui. Quando eu aceitei Jesus na minha história, quando eu aceitei Jesus, minha história de vida mudou. Ser um traficante, ele era um traficante e hoje é missionário, viajando pelo mundo e pelo Brasil. Literalmente, eis que tudo se fez novo, né, Matias? Que alegria saber que você encontrou esse amor e que Deus realmente pôde usar o Espírito Santo para transformar a sua vida. A quem muito pecou, muito se amou, né? Como essa balança de justificação pesa mais para aqueles que se confessam pecadores, porque aqueles que são perfeitos, puros, santos, que vivem dentro da igreja e que praticamente têm auréolas, que não confessam os seus pecados, acabam não alcançando a plenitude dessa graça e desse amor, a ponto de poder ser um missionário de Jesus Cristo. Fico feliz por você, meu irmão. Então vamos orar, gente. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por esse tempo devocional, por esse tempo em que o Senhor traz a tua palavra esclarecedora sobre as nossas vidas, a nossa mente, nosso coração. Obrigado porque é o Senhor quem nos garante que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Obrigado porque a partir do momento em que nós temos o Espírito Santo, é Ele quem nos instrui, nos mostra o caminho, é Ele quem tira as escamas dos nossos olhos, quem tira todo o engano e que nos revela que pessoas são falhas e que esse não é o seu plano original, que o Senhor nos ama tanto, tanto, que nos aceita como estamos, mas nos ama a ponto de não nos deixar dessa forma, sempre nos transformando, nos aperfeiçoando, nos mostrando o seu amor, a sua direção, o seu caminho, para que a gente consiga se aprofundar cada vez mais no reino de Deus, que hoje é o tempo de ser implantado nessa terra. Não o reino de Cristo, da era vindoura, do milênio, mas o reino de Deus que vivemos hoje, aqui e agora. A verdade do teu evangelho nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é aquele que transforma as nossas mentes, que abre os nossos olhos. Obrigada porque o Senhor muda a forma como pensamos, como diz em Romanos 2. Para não se conformar com esse mundo, mas nos transformar com a renovação da nossa mente, para que a gente experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que a sua boa, agradável e perfeita vontade seja estabelecida no nosso dia, na nossa semana e na nossa vida. Que nada nem ninguém possa nos separar do amor de Cristo. Que as suas misericórdias que se renovam a cada manhã possam ser vistas por nós em cada detalhe. Que a gente note, Senhor, a sua presença ao nosso lado em todo o tempo, nos ajudando em cada pequena tarefa do dia a dia. Tira, Senhor, do nosso coração toda angústia, toda aflição, toda depressão, toda doença de alma, toda doença psicossomática. Nós entregamos a Ti, Senhor, no Teu altar, aos pés da cruz, e nos cobrimos com o sangue de Jesus, tendo vida e vida em abundância, tendo a cura completa da nossa alma, da nossa saúde. Que o nosso espírito religado com o seu seja capaz de trazer luz dentro de nós,
a ponto de curar todas as nossas feridas. Traz revelação, Senhor, daquilo que nós precisamos. Que homens ou religião não sejam desculpas para que a gente se afaste do Evangelho. E que a Tua verdade, que está contida nas Escrituras, nos seja revelada. Em nome de Jesus, que nós possamos usar de toda a Tua bênção e o Teu poder contido no Evangelho para a nossa vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pessoal que chegou por último e não ouviu, nós começamos todos os dias 7h30 da manhã, terminando até às 8h, fazendo o devocional diário, tendo esse tempo com Deus, com uma palavra de direção e de bênção para a sua vida e terminando com uma oração. Amanhã espero vocês. Faça um excepcional dia. Deixe que o Espírito Santo lembre, traga à sua mente, à sua memória, aquilo que te dá esperança. Que a palavra seja viva na sua mente, a ponto de descer ao seu coração e transformar a sua realidade. Hoje, lembre que Deus quer te dar vida em abundância hoje, não somente na vida eterna. Um bom trabalho para vocês. Deus abençoe. Beijo. Tamo junto. Até depois do fim.